que é de fato a consciência, Tia Lu? O efeito do observador. Tá, Tia Lu, então, o que é que de fato funciona? Porque eu não estou entendendo. O efeito do observador foi comprovado em laboratório. Experimento da dupla fenda. Da fenda dupla, né, como as pessoas falam. O experimento da dupla fenda, ele foi testado em laboratório e comprovou-se que, o estudo constatou que os fatores associados à consciência, eles estão significativamente correlacionados com a maneira como ele é observado. Presta atenção. O efeito do observador, que é o que prova no experimento da dupla fenda, não é o efeito do sentimento, não é o efeito da vibração, não é a prova da quantidade que vibra, não é a prova da quantidade de frequência, não é a prova do quanto foi possível sentir, mas eu já recebi o seguinte questionamento. E ótimo, né, que eu recebi esse questionamento. O questionamento era o seguinte: mas será que a pessoa que fez o experimento utilizando esse equipamento, será que a pessoa que estava fazendo a experiência não tinha um sentimento? E aí o sentimento da pessoa fez com que alterasse de onda para partícula? Esse experimento foi feito dentro de um laboratório fechado. Não tem nada de vibração, não tem nada de sentimento, não tem nada de nada. Esse experimento, ele tem um sistema óptico de dupla fenda, são duas fendas. É utilizado para testar o papel da consciência no colapso da função de onda quântica. Muito se fala em sal quântico, água quântica, vida quântica, salto quântico, mas ninguém explica. Nesse caso, eles comprovaram como a consciência colapsa a função de onda. O que é a função de onda? Enquanto não tem ninguém observando, é uma onda. E ela vai para todos os lados. Ela passa pela fenda de diversas formas. Quando tem um observador, então eles colocaram ali esse sistema óptico. Quando tem um observador, representado pelo olho, ele se transforma de onda em matéria, em partícula. Ah, então peraí, Tia Lu, é por isso que eles dizem que o meu sonho, o meu desejo é uma frequência. E que aí quando eu colapso a função de onda com o sentimento, com a vibração, com a frequência, ele se transforma em matéria. É aqui que está o problema. Este experimento comprova a observação, não o sentimento. Não é o experimento da fenda dupla do sentimento. É o experimento da fenda dupla que comprova o papel da consciência em observar. Ele observou a partícula e transformou ela. Isso é prova de que ele não se conectou com a frequência da partícula para transformar ela em realidade. Ele não se conectou com a frequência da partícula. Ele não sentiu o sentimento como se já existisse. Ele não estava com a frequência elevada em não sei quantos kHz. Isso foi provado que a observação, não o sentimento, não a frequência, não a técnica. Ah, eles não usaram uma técnica para fazer o experimento, gente, por favor. A observação não somente causa interferência ao que está sendo observado, mas também produz o efeito, torna real. Nós obrigamos o elétron a assumir uma posição de matéria, uma posição definitiva, quando observado. Não quando conectado com a frequência. Não quando colocado em contato com o amor, a harmonia. Entendido até aqui? Isso é uma prova, gente. Não fui eu que inventou isso, não inventei isso. Esse aqui é um artigo publicado. Uma das provas que eu vou te mostrar, publicado na revista Psychos, de Ian Radin, ele é PhD. E esse estudo constatou que os fatores associados com a consciência significativamente estão correlacionados da maneira prevista com perturbações no padrão de interferência, ou seja, ela perturba, ela interfere. Aquilo que é só uma possibilidade se transforma em algo real, mas não é com o sentimento, não é quando ele vibra, não é quando ele se coloca em frequência. A observação não somente causa interferência ao que está sendo medido, ao que está sendo observado, mas também produz isso. Nós obrigamos o elétron a assumir posição definitiva. Partindo do princípio da fenda dupla. Quando observada, ela se comporta de um modo diferente. Ou seja, ela se comporta de um modo diferente, ela passa a existir. Sem observação, ela não
pode existir sem observação. Não é sem o sentimento, sem a frequência. Vocês já entenderam isso, né? Ela fica inconstante. Mas é o sentimento? Tem que fingir? Tem que fazer a técnica? Não. Nada disso. Porque não é nada disso. Que eles comprovaram em laboratório. Não é a frequência, não é o sentimento, não é a técnica. Mas como é que é feita então a observação, Tia Lu? Se não tem um observador, realidade não pode existir. Albert Einstein perguntou para Niels Bohr: como é que eu sei que a Lua está lá no céu quando eu não estou olhando para ela? E Niels Bohr disse assim: me prove que ela não está no céu quando você não está olhando para ela. Einstein e Niels Bohr já debatiam sobre isso em 1930, 1920, talvez 1940. Eles já debatiam sobre isso. Será que a realidade existe quando eu não olho para ela? Porque a física quântica comprova que a realidade não existe se eu não estiver olhando para ela. Mas eles nunca falaram nada de que a realidade só pode existir quando eu tenho um sentimento, que a realidade só pode existir quando eu me coloco em frequência, que eu preciso estar em frequência para que a fenda dupla funcione. Então eles estão errados. Tia Lu, você vai bater de frente com não sei quem? Bata de frente com Albert Einstein e com Niels Bohr, porque eles já debatiam sobre isso. Eles estavam errados? Eu acho que não. Mas aí a pessoa entra, usa técnica, finge, eleva a frequência, usa música trance, batidão. Sabe aquele batidão, papi? Você já ouviu aquilo? Versa rave. E a vida não muda, por quê? Você fica bem maluco. Fica. Não tem coordenação. Esta onda é o próprio caos. Mas eu sou co-criador. Como que você vai co-criar uma coisa que já existe? Tudo já existe. Deus é onisciente, é a consciência que criou tudo. Tudo já existe, você só escolhe. Como é que você escolhe? Quando você assume o lugar do observador. Esse aqui podia ser seu carro, podia ser o seu primeiro milhão, podia ser sua casa. Mas o que você está fazendo? Está observando? Não, está perguntando qual é a frequência. E não foi nada disso foi comprovado. Pelo menos não nos estudos quânticos. Aí eles dizem que é física quântica? Não é. Jesus foi o cara que mais ensinou sobre física quântica. E onde na Bíblia está dizendo que você tem que fazer a técnica? Qual técnica Jesus ensinou? O que é isso? É o universo que já existe. Já existe o quê? A onda, a possibilidade. Deus já criou tudo isso. Eu não cocrio nada, eu escolho. Só que isso também é conhecido como caos. O caos é o quê? O que acontece com a sua casa quando não tem ninguém habitando nela, não tem ninguém morando lá? Não tem habitante. Não tem ninguém para limpar, não tem ninguém para organizar. Ela fica suja. Mesmo que ninguém more lá, ela fica suja, não é verdade? Isso se chama o caos. E quando não há ninguém para gerenciar o caos, existe um negócio chamado entropia psíquica. Olha, presta atenção quando você diz assim: Tia Lu, eu tenho muitos pensamentos repetitivos e negativos. Tá aqui, ó. Você entrou em entropia psíquica. Quando eu não controlo os meus pensamentos, quando eu não tenho nenhum gerente para comandar esse caos, eu entro em entropia psíquica. Quando eu não controlo a minha mente e deixo ela vagando, imediatamente vão aparecer pensamentos negativos. Pensamento negativo toma conta. Deixe uma casa sozinha para você ver se não vai ser invadida. Vai. Tem vários bairros aí que as pessoas invadem as casas, começam a morar lá dentro, porque não tem ninguém para gerenciar. Imagine que a sua mente, ela precisa de ordem, ela precisa de gerenciamento. Se não tem ninguém para gerenciar, você entra facilmente em entropia psíquica. E aí vem os pensamentos negativos. Não, Tia Lu, mas eu gerencio os meus pensamentos, sim. Mas mesmo assim eu tenho pensamentos negativos. Olha o que está na Bíblia. Ele disse assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. Ele não disse assim: faça a técnica, eleve a sua vibração, se mantenha em frequência vibracional para vigiar. Não. Ele falou orai e vigiai. Por que orai? É você escolher. Eu entendo que a oração é um momento onde eu escolho o que eu quero viver, o que eu quero observar, o que eu quero experimentar. Eu escolho. Deus pode me dar tudo. Então eu tenho que escolher e dizer para ele: Deus, é isso daqui. Orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai a minha mente, vigiai os meus pensamentos. Tia Lu, mas aí, no momento de vigiar, eu preciso me elevar a frequência, né? Porque se vem pensamentos negativos, o pensamento negativo só vem quando você entra em entropia psíquica. Quando não tem ninguém para gerenciar esse caos. Porque essa energia, esse pensamento, esta onda, ele precisa ser controlado, senão ele decai. Perde a organização. Tem que controlar a mente. Aí sim você não tem os pensamentos negativos. Quando entra em entropia psíquica, imediatamente entram os pensamentos negativos. Ela precisa ser controlada, senão ela decai, não tem organização. Vai virar uma bagunça. Você precisa controlar a sua mente para não ter os pensamentos negativos.
E por que eu trouxe essa informação? Porque muita gente me fala, Tia Lu, eu tenho pensamentos negativos, como é que eu faço para resolver? Penso muitas coisas que eu não quero, e aí eu sei que um pensamento é poderoso, mas pensamento é pensamento, então se ele é positivo, se ele é negativo, ele vai ter o mesmo poder, é aí que está. É você quem tem que gerenciar.